Antes de começarmos, deixa-me dizer-te uma coisa. Este não é um vídeo sobre política, é um vídeo sobre o valor da própria vida e sobre o momento em que uma sociedade olha para alguém que sofre e, em vez de dizer vamos ajudar-te, começa a perguntar: queres morrer? Por isso hoje vamos focar no tema que parou o mundo, a eutanásia. Avisa-me já aí nos comentários como preferes, várias notícias no mesmo vídeo ou algo como hoje sobre apenas um tema, mas mais profundo. E antes de qualquer coisa, posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara, então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema é complicado. E não te esqueças, de Sousa Viegas dá-te 10% de desconto na Prozis e ajudas aqui o canal a manter-se independente. E agora, antes de irmos para a realidade atual, Canadá, Portugal, deixa-me levar-te a um caso que mudou o mundo. Um caso que muitos chamam de o início disto tudo. É impossível discutir eutanásia sem falar do caso de Jack Kevorkian, o Dr. Morte. Este tema é delicado e sensível e por isso mesmo estará apenas disponível no Viriatis Premium. Caso queiras saber mais sobre este caso e sobre como um médico matou mais de 100 pessoas, junta-te a mim em viriatis.pt e usa o cupom de Sousa Viegas para teres 10% de desconto na assinatura. Eu hoje quero falar contigo sobre uma história, mas não é bem só uma história. É daquelas que te ficam na cabeça, que te obrigam a parar um bocadinho e a pensar no rumo que estamos a tomar como sociedade. E eu aviso já, isto não é preto no branco. O nome dela era Noélia Castilho Ramos. Tinha 25 anos e morreu porque pediu para morrer. Mas antes disso, vamos perceber quem era esta rapariga. A Noélia cresceu numa família completamente destruturada. Os pais separaram-se cedo, havia dificuldades económicas, uma casa sem condições básicas, um pai ausente, uma mãe sem capacidade para dar estabilidade. Aos 13 anos, o Estado decidiu intervir. Ela foi retirada de casa e passou a viver em centros de acolhimento. Desde aí, entrou num ciclo que muitos conhecem, mas poucos falam. Psiquiatria, medicação, tentativas de estabilização e nada. Nada resultava. Nunca houve aquele momento em que alguém dissesse: ok, vamos mesmo resolver isto. Era só ela vai aguentando. E depois acontece aquilo que ninguém devia passar, uma violação coletiva. 3 homens alegadamente imigrantes. Imaginem o que isto faz à cabeça de alguém que já vinha frágil desde criança. Meses depois, em 2022, ela atira-se de um 5º andar. Sobrevive, mas fica paraplégica. E aqui começa outro tipo de prisão. Dor física constante, dependência total para tudo e uma mente completamente devastada. Ela dizia: não consigo mais, não consigo com as dores, não consigo com o que tenho na cabeça. Isto não era só uma frase dramática, era um grito de alguém que já não via uma saída. E aqui é onde eu acho que falhamos todos, porque uma pessoa não chega a este ponto de um dia para o outro. Isto é o resultado de anos de falhas. Falhou a família, falhou o sistema, falhou o acompanhamento. Tudo falhou. Em 2024, a Noélia pede eutanásia e o sistema diz: sim. Avaliam-na, consideram-na capaz, dizem que cumpre todos os critérios. E pronto, está autorizado. Mas o pai tenta impedir e começa uma batalha judicial absurda que dura quase 2 anos. Tribunais, recursos, discussões públicas, enquanto ela continua ali, no mesmo quarto, no mesmo corpo e na mesma dor. E o mais impressionante, ela nunca mudou de ideias, ela nunca hesitou, ela disse várias vezes: eu que só quero ir em paz. Ela só queria parar de sofrer e em março de 2026 aconteceu. Morreu de forma assistida num quarto em silêncio. Agora vamos parar aqui um segundo. Esta jovem foi abusada, negligenciada, institucionalizada, medicalizada, traumatizada e no fim a resposta da sociedade foi: ok, tens razão, o melhor é morreres. Desculpem, mas isto não vos incomoda? E ainda há outra questão que quase ninguém quer tocar. Quando começamos a institucionalizar mortes, começa-se também a falar de coisas como recolha de órgãos. Ou seja, a morte deixa de ser só um fim e passa a ter uma utilidade. Isto levanta questões de ética gigantes, mesmo que muita gente não quer olhar para elas. Este caso mexeu com o país e o mundo. Ora, ouçam. Isto dever-nos-ia fazer refletir como sociedade, Bruna, se nós de facto queremos eutanasiar os velhos, não é? Nós sabemos que já dizem também às pessoas, 80 e tal, 90 e tal, se calhar esta opção para criar aqui uma remoção destas pessoas da sociedade, isto parece-me altamente desumano, mas acho que ainda é mais problemático quando nós estamos a eutanasiar
pessoas de 20 e poucos anos, jovens, e mais uma vez, Bruna, a Noélia aqui, o que é que lhe aconteceu? Ela foi uma vítima do liberalismo, das políticas liberais de fronteiras abertas, e sofreu estas violações por parte de pessoas que nem deveriam estar em Espanha. Ou seja, isto de facto, esta ideologia do sem fronteirismo faz com que muitos europeus fiquem em perigo e, claro, quem fica em mais perigo são sempre as mulheres, que são mais vulneráveis e acabam por ser alvos destes grupos. Eu acho que, de facto, tem que se repensar a política migratória na Europa e aqui temos Juan Manuel de Prada, que é um intelectual espanhol, que de facto diz-nos isto, não é? Primeiro destruímos-te a vida e depois matamos-te com compaixão. Eu iria ainda mais longe, porque por muito que a situação migratória me preocupe, e preocupa, estes casos têm sim de servir de exemplo do descontrole que deixámos acontecer. Só que preocupa-me ainda mais as pessoas em total lavagem cerebral que conseguem concordar com isto. Porque vamos ser honestos, muitos defendem o direito à eutanásia como uma liberdade máxima. Mas que liberdade é esta, quando a alternativa é sofrimento sem apoio a sério? Que escolha é esta, quando tudo à volta falhou? Quando nós aceitamos isto como normal, estamos a baixar o nível daquilo que aceitamos como sociedade. Agora vamos ao Canadá, porque se acham que isto é extremo, não é. Lá já é normal. Uma mulher chamada Miriam foi ao hospital com dores nas costas aos 84 anos. Nada de extraordinário. E antes sequer de lhe dizerem o que ela tinha, perguntaram-lhe se queria ajuda para morrer. Sim, ofereceram-lhe a eutanásia. Sem diagnóstico, ela própria disse: ninguém me disse o que eu tinha, mas já me estavam a oferecer morrer. Sabem o que é que ela tinha? Uma fratura. Tratável, curável, ela ficou bem com descanso. Agora pensem comigo, quantas pessoas mais frágeis, mais sozinhas, mais desesperadas aceitariam? No Canadá, quase uma em cada 20 mortes já é por eutanásia. Isto deixou de ser exceção, é parte do sistema. E a própria Miriam diz uma coisa que devia ficar gravada: pensa muito bem no que estás a abdicar, porque ela escolheu viver e depois disso foi viajar, cantar, aproveitar a vida, tudo aquilo que teria perdido se tivesse dito que sim naquele momento de dor. E agora? Voltamos a Portugal. Porque aqui estamos naquela fase estranha em que parece que não fazemos ideia do que queremos. A lei foi aprovada, chegou a ser promulgada, mas nunca foi regulamentada. Ou seja, a lei até existe, mas não pode ser aplicada. O Tribunal Constitucional chumbou partes, houve vetos, revisões, mais vetos e estamos aqui num limbo. Tecnicamente não é punível, mas também não é praticável. Está ali, parada. E eu acho que isto diz muito, porque no papel tudo parece controlado. Avaliações, médicos, comissões, pareceres. Mas depois olhamos para a realidade, para a Noélia, para a Miriam e percebemos que o problema nunca está no papel. Está nas pessoas, nos contextos e nas fragilidades que nós costumamos ignorar. A pergunta que fica é simples, mas desconfortável. Quando a morte passa a ser uma solução médica, quem decide onde está o limite? Porque uma coisa é aliviar sofrimento, outra coisa é eliminar quem sofre. Mas não acreditem em mim, ouçam a própria a falar sobre isto. I am 84 years old, and a year ago, an amazing thing happened. When I got out of bed one morning, I was suddenly in excruciating pain, so much so that my daughter came running in from another room. She called an ambulance. Off I went to the Vancouver General Hospital, and I was approached by a young lady doctor whose very first words out of her mouth is, "We would like to offer you MAID." I was taken aback. That was the last thing on my mind. I just wanted to find out why I was in pain. I did not want to die. And I was a month in hospital, came home and recuperated nicely enough that I could take some trips. Off I went last year to Cuba, before the problems today in Cuba. And then just recently, I have been to Mexico and Guatemala. So my recovery has been amazing, and there was no need for MAID to even be suggested. Estes casos não são a mesma coisa. Noélia queria morrer, Miriam quase foi convencida a morrer. E nós estamos aqui a discutir leis como se isto fosse só mais um tema político, mas não é. Isto é sobre o valor que damos à vida, especialmente quando ela já não é perfeita. E eu sei que isto é difícil, eu sei que há dor que parece insuportável, mas eu também sei isto. Uma sociedade que começa a resolver sofrimento com morte deixou de saber cuidar. E quando deixamos de saber cuidar, o problema já não é individual,
individual é coletivo. Mas diz-me tu, isto é compaixão ou é desistência? Porque eu, sinceramente, não consigo chamar saúde a matar. Mas isto da eutanásia em Portugal é quase uma novela e é daquelas longas, confusas e aparentemente sem final. E começa logo com esta frase que diz tudo. A lei foi votada e aprovada no Parlamento e chegou a ser promulgada, mas a sua regulamentação nunca avançou. Uma tradução simples é que a lei existe, mas não funciona e ninguém sabe bem o que fazer com ela. E para percebermos como é que chegámos aqui, temos de voltar atrás. Tudo começou em 2016 com petições e durante anos isto foi sendo empurrado como uma questão de direitos e progresso. Até que em 2020, pela primeira vez, o Parlamento aprova na generalidade projetos sobre a eutanásia e em 2021 passam mesmo. Mas aqui entra o primeiro travão sério. O Tribunal Constitucional declarou a lei inconstitucional por insuficiente densidade normativa. Ou seja, eram conceitos vagos, os critérios eram pouco claros e havia risco de interpretação perigosa. E isto é importante porque quando estamos a falar de matar alguém legalmente, mais ou menos definido, não parece suficiente. O Parlamento decide voltar atrás, corrige, volta a aprovar e o que acontece? Novo veto. Entretanto, eleições, dissolução do Parlamento e o tema arrasta-se. Chegamos a 2023, nova versão e mais tentativas de tornar isto seguro. E finalmente, o diploma é promulgado em 16 de maio. Mas há um detalhe essencial. A regulamentação deveria ser aprovada no prazo de 90 dias, algo que não chegou a acontecer. E aqui é que isto descamba totalmente. Porque sem regulamentação não há procedimentos definidos. Então, temos uma lei que não pode ser usada. E no meio disto tudo, o próprio sistema começa a travar outra vez. O Tribunal Constitucional volta a declarar inconstitucionais algumas das normas da lei. E mais, um grupo de deputados alega inexistência de um direito fundamental à morte autodeterminada. Ou seja, nem sequer há consenso sobre se isto é um direito. Então, onde é que estamos hoje em Portugal? A lei existe, mas está politicamente bloqueada e congelada. E a cereja no topo do bolo, o mais provável é que a discussão fique adiada pelo menos até ao fim desta legislatura. Isto não vai a lado nenhum tão cedo. Agora, junta isto ao contexto atual com o caso da Noélia em Espanha e a pressão internacional. Portugal, parado e caladinho. Vamos ser sinceros, este impasse não é só incompetência política, também é um sinal. Sempre que tentam fechar esta lei, alguma coisa falha, que isso levanta uma questão muito séria. Será que o problema é a execução? Ou é a própria ideia? Portugal tentou legalizar a eutanásia várias vezes e mesmo assim nunca conseguiu fazer com que funcionasse. E talvez isso diga mais do que 1000 debates, porque quando uma lei sobre vida e morte não consegue sequer ser bem definida, talvez o problema não seja técnico, talvez seja moral. Se este vídeo te fez pensar, partilha. Se te incomodou, partilha ainda mais. E claro, comenta aí o que achaste destes temas, subscreve, deixa aquele like maroto e segue-me nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.